Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu sou Raíza Tourinho, sou responsável pela comunicação aqui do SIDAX, né, o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos e todas aqui nessa primeira edição do SIDAX Webinars. E hoje debateremos o tema proteção de dados pessoais, aspectos da nova legislação na pesquisa científica, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que foi sancionada em agosto deste ano. Para apresentar essa questão, nós temos a presença de Danilo Doneda, advogado especialista em temas de proteção de dados e privacidade e consultor do SIDAX. Muito obrigada, Doneda, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje. Os aspectos dessa legislação ligados à pesquisa científica serão levantados pela pesquisadora do SIDAX, Betânia Almeida, que vai nos ajudar aqui nessa tarde. Muito obrigada também, Betânia, por estar aqui, pela presença. Inicialmente, vamos começar com a apresentação do tema, exposição do tema, né, por Doneda, seguido por uma problematização, algumas questões levantadas por Betânia. Vocês já podem ir enviando suas dúvidas, que ao final da apresentação ele vai começar a responder todas elas. Lembro que também estamos transmitindo esse webinar via o Facebook aqui do SIDAX, SIDAX-Fiocruz. Então, vocês também podem compartilhar entre seus amigos, entre as pessoas que vocês acham interessante. Apresentando um pouco o Danilo Doneda, ele é doutor em Direito Civil, foi coordenador geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Senacom, do Ministério da Justiça, e consultor pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nessa mesma secretaria. Ele é professor no mestrado em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público e consultor do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e é membro dos conselhos consultivos do Projeto Global Pulse, da Organização das Nações Unidas, do Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, e da Open Knowledge Brasil. Mais uma vez, obrigado por sua presença, Doneda, e a partir de agora teremos aí uma apresentação em torno de 25 minutos. Pode começar, obrigada. Fazer nesses 20, 25 minutos é dar uma ideia inicial sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi recentemente sancionada, e ir direto para o ponto no que ela toca, no que ela se interpõe com a atividade de pesquisa. Pois bem, direto ao ponto. A pesquisa científica em relação aos dados que usa como fomento, como matéria-prima, ela não tem uma regulamentação específica que a gente pode chamar de genérica no Brasil. A incidência, claro, de várias normativas, além das questões éticas, mas quando se trata de dados referentes a pessoas, nós temos hoje a incidência já atual da Constituição Federal, em alguns pontos referentes à privacidade, idem em relação à LAI, a Lei de Acesso à Informação, e agora, a partir de fevereiro de 2020, quando entra em vigor mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela foi aprovada com vacate, com período de 18 meses entre a sanção e a entrada em vigor. Quando a LGPD entrar em vigor, ela vai ter algumas regras mais específicas do que as que hoje existem no nosso ordenamento jurídico. Como que é tratado o Estatuto Jurídico da Informação Pessoal utilizado em pesquisa? Pois bem, antes de entrar na Lei Geral de Proteção de Dados, vale a pena mencionar que, ao menos no que se refere à interconexão de dados, a cessão de bases de dados que incluem informação pessoal que seja de interesse de utilidade para a pesquisa científica, há uma concreta aplicação de pontos da Lei de Acesso à Informação. Isso porque a Lei de Acesso à Informação, muito embora ela se destine a regulamentar o princípio de transparência, que está na Constituição, inclusive, ela, na falta de uma lei de proteção de dados pessoais, na época em que ela foi aprovada, que foi em 2011, ela foi obrigada a abrir um espaço, uma brecha, para disciplinar alguns pontos em relação à proteção de dados. Então, o artigo 31 da Lei de Acesso à Informação é um pequeno estatutozinho de proteção de dados. Serve para disciplinar, de maneira geral,
como que o órgão público vai se comportar em relação a dados pessoais que ele tem armazenados. Tá? Necessário também lembrar sempre que a Lei de Acesso à Informação ela já define o que é informação pessoal, uma definição que é igual àquela da Lei Geral de Proteção de Dados. Define como informação pessoal aquela que está relacionada à pessoa natural, isso é, empresas não entram, a pessoa natural identificada ou identificável. Mas, muito rapidamente, quais são as previsões que a Lei de Acesso à Informação faz sobre proteção de dados que nos interessam? Primeiro, que o acesso à informação pessoal é restrito por 100 anos da data de produção da informação. Isso é, o órgão público não pode fornecer informação pessoal de terceiro, a não ser do próprio requerente, a não ser em algumas hipóteses, desde que aquela informação tenha menos de 100 anos da produção. E entre as hipóteses, veja aqui no artigo 31, parágrafo 3º, prevê que esses dados pessoais podem ser fornecidos para fins de realização de pesquisas científicas de evidente interesse público geral, independente de haver autorização ou consentimento do cidadão que é titular do dado. Porém, esse artigo especifica que é vedada a identificação da pessoa. Isso é, a autorização que a Lei de Acesso à Informação dá para que se tenha acesso a dados pessoais, na prática, e até paradoxal isso, ele só permite o acesso a dados quando eles já não são pessoais. Por quê? Se é autorizado o acesso aos dados, porém é vedada a identificação da pessoa, há de se concluir que aqueles dados somente podem ser repassados para fins de pesquisa científica em forma anônima. Isso é, retirado o atributo de identificação, o que torna esse artigo, de certa forma, até obsoleto, porque se você anonimizar um dado, ele deixa de ser pessoal, portanto, estaria fora até do alcance da lei. Mas o que interessa aqui não é esse potencial paradoxo, mas o fato de que esse artigo da lei costuma obstacular várias atividades, vários pedidos de acesso a dados pessoais, porque, em alguma medida, em alguns casos, para algumas pesquisas, é relevante a identificação do titular. E aí, para esse caso, regulamentações desenvolvidas em outros países já apontam e na própria Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente vai ver, já apontam para essa possibilidade, sim, de fornecimento de dados pessoais sem anonimização para fins de pesquisa científica, porém, mediante uma segurança redobrada, mediante critérios que vão ser verificados. Pois bem, dando um pequeno passo atrás, qual que é a lógica que está por trás da Lei Geral de Proteção de Dados? Pois bem, tem algumas coisas que eu gostaria de repassar somente para nos contextualizar. Primeiro, a Lei de Proteção de Dados não protege diretamente somente a privacidade, mesmo porque é muito difícil privado que não é. Isso depende muito de cada pessoa, um sentimento subjetivo, um sentimento que varia de acordo com a circunstância, com o contexto. Para que haja uma regra jurídica que especifique com clareza e com validade genérica qual o estatuto jurídico de cada dado pessoal, é necessário ir um pouco além dessa subjetividade e reconhecer que, aqui eu estou pulando um pouquinho, que não se trata propriamente, na Lei Geral de Proteção de Dados, de proteger somente a privacidade, mas sim os dados pessoais. Isso é, os dados pessoais são retirados do âmbito da pessoa e a Lei de Proteção de Dados, ela basicamente estabelece regras que vão determinar o que pode e o que não pode ser feito com a informação pessoal. Ela pode ser utilizada para isso, só com consentimento, para isso ela pode sem consentimento, mas tem que haver transparência, enfim. Um conjunto de regras que não vai se perguntar se uma informação é privada ou não, mas a partir de alguns parâmetros vai definir o que pode e o que não pode ser feito com o dado. E uma coisa muito importante é que a Lei de Proteção de Dados não é uma lei de segredo de dados, de sigilo. Ela é uma lei que privilegia o controle sobre os dados. Isso é, fornece ao cidadão instrumentos para que ele possa saber o que é feito com seus próprios dados, controlar o que é feito com eles, determinar com detalhes o que é feito com a sua informação
Isso quer dizer que mesmo que ele compartilhe, que ele forneça informação, a lei vai continuar valendo. O dado vai continuar sendo pessoal, ele vai continuar podendo exercer direito sobre o dado, até quando ele está fornecido. Por exemplo, uma informação foi fornecida pessoal está sendo utilizada numa pesquisa, que é o nosso assunto aqui, uma pesquisa científica. Se houver um vazamento, problema de segurança da informação, uma ação intempestiva de um pesquisador que divulga o dado pessoal, o cidadão tem todo o direito de se interpor contra esses danos, de pedir a cessação do que foi feito, ou de dar uma autorização diferente. Enfim, o que interessa é que o cidadão tem instrumentos para poder fazer com que os seus dados sejam utilizados sem medo, espera-se, de perder controle sobre eles. E as leis de proteção de dados geralmente se estruturam a partir de alguns princípios básicos, que estão presentes em qualquer uma das mais de 120 leis que existem no mundo sobre isso. Eu vou aqui muito rapidamente citar. É o princípio da finalidade, isso é, que diz que o dado pessoal somente pode ser usado para a finalidade que justificou sua coleta, que o cidadão sabe qual é. Isso é, você não pode utilizar um dado que você forneceu para abrir um crediário para fazer uma pesquisa de mercado sem uma autorização específica. A finalidade marca sempre o dado. O princípio é a livre escolha, isso é, o cidadão, sempre que cabível, ele assim, pode que não pode ser feito dado. O princípio do livre acesso, pelo qual o cidadão sempre tem acesso aos seus dados, onde quer que eles estejam. O princípio da segurança, os dados têm que ser armazenados em condições em que se evite o acesso indevido e falhas de segurança ou vazamento de dados. E, por fim, a transparência. Todo o tratamento de dados tem que ser conhecido do cidadão, que é o objeto dos dados tratados, que é o sujeito dos dados tratados. Não pode haver um tratamento de dados que permaneça ao escuro. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela utiliza-se desses princípios, e aqui, muito rapidamente, alguns pontos gerais dela. Primeiro, é uma lei geral de proteção de dados, que se aplica seja ao mercado, seja ao governo, seja ao Estado. Isso é, se aplica ao setor público ou privado e para qualquer tipo de tratamento de dados. Há algumas exceções específicas, ela não se aplica para tratamentos que são somente pessoais, quase artesanais, como qualquer um de nós pode fazer numa agenda telefônica, sem objetivo de divulgação, claro. E também não se aplica para fins jornalísticos, literários ou acadêmicos, para preservar tanto a liberdade acadêmica como a jornalística e artística. Isso que se pretendeu com essa exceção. A lei, como uma lei razoavelmente complexa, ela se preocupa em definir a gramática que utiliza. Por exemplo, ela define que o dado pessoal é qualquer dado relacionado à pessoa natural, identificada ou identificável. Ela também procura definir o que são os dados anonimizados, que são muito utilizados em pesquisa. São dados que são sobre uma pessoa, sobre um titular que não possa ser identificado. E a grande razão de a gente trabalhar com esse tipo de definição, de ressaltá-las aqui, é justamente o fato de que o dado anonimizado ele não é pessoal, porque não se refere a uma pessoa, e não está sujeito à aplicação da lei. Se alguém tem uma base de dados anonimizada, ela não está sujeita à lei, a não ser que um pouquinho a lei se identifique. A não ser que os dados anonimizados, isso é relevante eventualmente para a pesquisa, ser com esforços razoáveis reidentificados. Isso é, com a Lei Geral de Proteção de Dados, entra em jogo um critério de anonimização de dados pessoais. Se a anonimização for mal feita, isso é, possibilitar com esforços razoáveis que estatisticamente, matematicamente, possam ser reidentificadas as pessoas que estariam pretensamente anônimas, isso quer dizer que aquela anonimização é falha, que o dado está, sim, sujeito à lei de proteção de dados, porque ela não fornece segurança aos titulares. E o que são esforços razoáveis? Essa vai ser uma discussão, porque envolve critérios técnicos, que vão além do direito, é claro, mas por isso mesmo a lei se preocupa em instituir um órgão técnico especializado que seria capaz de estabelecer parâmetros para que se qualifique se uma anonimização é robusta, é forte ou não. Ainda, a lei aborda a questão do tratamento de dados com uma atividade de risco, isso é, a princípio, não se devem tratar dados pessoais. Para que se trate dados pessoais, é necessário que
se incorra em um desses motivos que a gente chama de motivos de legitimação para o tratamento de dados. Isso é, quem quer tratar dados pessoais somente pode tratar se tiver o consentimento do titular, se ele estiver cumprindo uma obrigação legal ou de regulamento que obriga a pessoa a tratar o dado. O Estado, a administração pública, pode tratar dados também, se estiver executando uma política pública, uma atividade dentro da sua função. Para pesquisa histórica, científica, estatística, que aqui nos interessa especificamente, podem sim ser tratados dados pessoais para proteção da vida e tutela de saúde, igualmente, na execução de contrato, quando for necessário, para defesa de direitos e para atendimento de interesse legítimo. Indo diretamente, ainda, bom, como trata-se de, muitas vezes, de pesquisa que interessa, há também que se dá atenção ao fato de que o setor público é tratado com certa especificidade na lei. Apesar de a lei se aplicar tanto ao setor privado quanto ao público, há regras específicas para o setor público. Mesmo porque, em primeiro lugar, não é necessário, para a maior parte das ocasiões, que o titular autorize o tratamento de dados pelo órgão público. Porém, por isso mesmo, a transparência tem que ser reforçada. O titular, os cidadãos eles têm direito e têm que ter meios para saber como e para que os próprios dados são utilizados. Ainda a lei procura ser bastante robusta na questão da segurança da informação, se bem que nesse ponto eu prefiro tratar depois, caso haja necessidade, porque nos poucos minutos que eu tenho, estou contando aqui, eu tenho 4, eu queria ir direto para a questão da pesquisa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece, como eu falei já no comecinho, alguns ritos específicos para o tratamento de dados para fins de pesquisa. E começa a fazê-lo através até do artigo 5º, que trata das definições. Ele define órgão de pesquisa no artigo 5º, inciso 18, como um órgão de identidade ou da administração pública direta ou indireta, ou um sujeito de direito privado, porém sem fins lucrativos. Isso o órgão pode ser, pela definição da lei, um órgão com uma entidade com fins lucrativos, porque, nesse caso, ele não poderia se valer das exceções do regime específico referente à pesquisa e utilização de dados pessoais para pesquisa da LGPD. Ele tem que ter sede fora no país, isso não inclui órgãos de pesquisa estrangeiros, e na sua missão institucional tem que estar, evidentemente, a pesquisa. Aqui não fala como objeto primário, mas ele tem que estar de alguma forma, a pesquisa tem que estar de alguma forma aqui incluída. Mas é no artigo 13 que você tem o desmembramento mais detalhado do que seria o regime de pesquisa para tratamento de dados no setor de pesquisa, e especificamente nos estudos de saúde pública. Curiosamente, não se fala em pesquisa, mas se fala em estudos. Então, você tem no artigo 13 uma particularidade da lei. A lei, até vale lembrar, ela é bastante genérica em quase todos os seus aspectos. Pouquíssimas vezes setores são referenciados individualmente, talvez em nenhum ponto, em nenhum setor específico tenha sido contemplado com o nível de detalhamento que foi o que se chamou aqui no artigo 13 de estudos. O que traz de novo, potencialmente, esse artigo 13, que como a gente vai ver, na verdade, não é uma solução completa, porque uma solução completa demandaria, como vai demandar, um aperfeiçoamento, uma internalização dessa discussão em vários órgãos que realizam estudos de saúde pública no Brasil, mas já é uma base legal para que essa discussão seja feita com bastante, vamos dizer assim, bastante firmeza. O que fala o artigo 13? Fala basicamente que órgãos que realizem pesquisa em saúde pública podem, sim, ter acesso a bases de dados pessoais somente para uso dentro do órgão, isso é, dados que não podem sair dos confins dos sistemas do próprio órgão de pesquisa, e somente para uma finalidade, que é a realização de estudos e pesquisas dentro de um ambiente controlado e seguro.
Então, relembrando, aquela limitação, entre aspas, da Lei de Acesso à Informação, que possibilitava que órgãos de pesquisa acessassem ou tivessem franqueado acesso a informações pessoais somente após estas terem sido anonimizadas, isso é como eu falei, quando elas já não forem informação pessoal, ela é suplantada pelo artigo 13 da LGPD, no sentido que já de cara, no caput do artigo, a gente chama, né, esse acesso é franqueado, esse acesso pelo menos tornado possível, desde que obedecidos requisitos que estão presentes nesse artigo. Alguns deles a gente já viu. A limitação para finalidade de pesquisa e a manutenção em ambiente controlado e seguro e somente dentro do órgão. Há algumas especificações que detalham essas obrigações, por exemplo, o parágrafo 1º fala que nenhuma hipótese a divulgação da pesquisa poderá revelar dados pessoais. Então, o formato final da pesquisa deve ser cuidado para que ele não possa, nem direta, nem indiretamente, eu acrescentaria, fornecer ou facilitar o acesso à informação pessoal. O parágrafo 2º, ele é bastante importante porque ele determina a responsabilidade do órgão de pesquisa pela segurança da informação. É muito importante porque um empecilho que muitas vezes é levantado para que ocorra fornecimento de dados pessoais para o órgão de pesquisa é justamente a responsabilidade do cedente, daquele que é o administrador, é o gestor do banco de dados, que muitas vezes é refratário em fornecê-lo a outros órgãos, porque sabe que não haveria uma legislação que diretamente protegeria a sua posição jurídica, isso é, ele permaneceria responsável, eventualmente, por mau uso, por danos que decorram da utilização de dados após que ele tenha feito a cessão de direitos. Aqui, o parágrafo 2º procura estipular, pelo menos dar um pouco de mais de segurança para esse cedente, no sentido de que a responsabilidade é do órgão de pesquisa, não mais dele. Ainda, parágrafo 3º, estabelece a necessidade de regulamentação em relação ao acesso a esses dados, isso é, não é eventualmente não é qualquer pedido de acesso que há de ser contemplado, vão ser verificados vão ser verificados alguns requisitos, principalmente em matéria de pertinência, obediência a parâmetros éticos, por exemplo, ou segurança da informação, e essa regulamentação há de ser realizada tanto por autoridades da área de saúde e sanitária, que tiverem competência, quanto pelo órgão competente. Quando se fala em órgão competente na Lei Geral de Proteção de Dados, está se referindo a uma autoridade nacional de proteção de dados que, detalhe, ela foi criada pela lei, mas ela foi vetada quando houve a sanção presidencial. Então, no momento, estamos esperando uma prometida solução através de uma nova lei, um projeto de lei, uma medida provisória que efetivamente cria essa agência, essa autoridade. Porque o problema com a sua criação, o problema que levou ao seu veto, não foi se discordar da autoridade em si, mas foi a forma pela qual era criada. E aqui, finalmente, o último ponto que eu queria tocar em relação ao artigo 13 é que o artigo 13 introduz e também é o único momento em toda a lei que uma outra categoria de dados é referenciada, que são os dados pseudonimizados. O dado pseudonimizado é um dado pessoal do qual foi retirado o componente identificativo, o nome ou qualquer referência que permita a sua identificação. Porém, esse componente identificador, ele não foi lá fora. Se tivesse sido de fora, ele estaria anonimizado. A ideia não é anonimizá-lo. A ideia é retirar o componente identificativo, enfim, quaisquer chaves, quaisquer parâmetros, atributos que permitam a sua identificação, e armazená-los num local separado. Aqui, qual que é o final? Com os dados que foram
pseudonimizados a partir. Pessoal, só um momento, que eu acho que teve algum problema na conexão à internet do nosso palestrante. Em alguns momentos ele volta, tá bom? No caso da pseudonimização, os dados são armazenados em local diferente, os dados da identificação, portanto, os dados continuam sendo pessoais, aqueles pseudonimizados, porém, há um reforço na segurança, que é garantido até pelo fato da identificação somente se dá quando os dados identificativos são juntados, e como o tratamento em si é feito sem identificação, presume-se que ele está, por si só, pelo fato de ele ser pseudonimizado, sujeito a um regime mais seguro. Então, queria pedir desculpa pela interrupção aqui, espero que não aconteça mais, e estou disponível para o debate. Muito obrigada, Noneda, pela exposição, pela brilhante exposição do tema. Eu gostaria agora de passar a palavra para a pesquisadora do SIDAX, Betânia Almeida. Betânia é socióloga, doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia. Ela faz parte do grupo de trabalho em ciência aberta da Fiocruz, GTCA. Também atua como docente no programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação e colabora no Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da Fiocruz. Mais uma vez, obrigada, Betânia, por estar aqui conosco. Você tem agora alguns minutos para expor o tema. Ok, obrigada a todos. Boa tarde. É um privilégio, né, ouvir Doneda, um dos maiores especialistas sobre o tema no país. Muitas das questões que eu tinha elaborado, ele já esclareceu durante a apresentação dele, né, sobre os requisitos para o tratamento de dados pessoais e dados sensíveis para fins de pesquisa que dispensam termos de consentimento, também sobre os direitos dos titulares dos dados nessas situações e também sobre as credenciais, né, dos órgãos de pesquisa para ter acesso a esses dados. Eu tenho algumas perguntas, particularmente, eu vou me deter em 3. No artigo 16, né, da nova lei, diz que após o término do tratamento, alcance da finalidade específica, os dados pessoais deverão ser eliminados, mas que no caso de estudos por órgãos de pesquisa, poderá ser autorizada a conservação desses dados. Nesses casos, pode haver reutilização desses dados, né, se mantendo, claro, a confidencialidade dos dados pessoais, desde que sejam aderentes aos princípios éticos e legais, né, e que as futuras reutilizações, né, sejam um interesse público, a exemplo de estudos de coorte, né, estudos longitudinais. Um outro aspecto que eu quero ouvir, Doneda, é sobre a governança de dados, né, medidas técnicas e organizacionais que os órgãos de pesquisa precisarão cumprir, né, enquanto requisitos solicitados pela lei, já que envolve infraestrutura, competências especializadas para proteger os direitos das pessoas durante o ciclo de vida dos dados. Particularmente em relação ao artigo 13, né, que se volta à realização de pesquisas em saúde pública. E também sobre a questão da harmonização do arcabouço legal regulatório entre as demais legislações que impactam no tratamento de dados pessoais com finalidade de pesquisa. Ele já falou que existe aí, né, uma certa incerteza quanto à autoridade nacional, né, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei, mas eu também quero saber um pouco mais, né, sobre as demais legislações, né, regulamentações que impactam no tratamento desses dados. E, por fim, Doneda, se possível, que você esclareça para a gente quais são os papéis e as competências, né, dos controladores, operadores encarregados no tratamento de dados pessoais no âmbito dos órgãos de pesquisa. Basicamente, são essas minhas questões. Tá, tranquilo. Betânia, primeiro ponto. Em relação ao término do tratamento, a possibilidade que você chamou de até de reuso, né, de utilização dos dados para depois. Veja bem, são questões que certamente virão a ser discutidas com detalhamento, e o que eu vou te dar é a minha impressão de qual que é o sentido dessa norma e o que ela possibilita, até como meio de orientar essa discussão futura. No momento que a lei estabeleceu algumas regras
para o término do tratamento, primeiro ela estava reconhecendo que aquilo que eu falei antes, certo? Que a utilização de dados não é uma coisa banal, ela tem que ter alguma razão de ser, alguma justificativa deve haver. E quando cessa essa justificativa, como a finalidade não existe mais, por exemplo, não há mais motivo para tratar o dado. Quer dizer, tanto o uso quanto a continuação do uso tem que ter uma justificativa. Agora, para fins de pesquisa, eu acho que a lei contempla uma flexibilidade que eu acho que é suficiente para os fins necessários, porque justamente no caso do artigo 16, inciso 2, estabelece a continuidade do uso. Os dados não precisam ser descartados se a razão de ser da continuidade do armazenamento ou tratamento foi um estudo, nem que seja futuro, nem que seja posterior, um estudo por órgão de pesquisa, que ele está lá definido no 5º 18, garantida sempre que possível a anonimização. Isso é, se for uma pesquisa da natureza tal que teria prejuízos caso o dado seja anonimizado, ele não precisa ser anonimizado. Mas é que está uma coisa, na questão do reuso, acho que você toca numa questão bastante pertinente, que é o seguinte: muitas vezes os dados são coletados por uma determinada finalidade, e aí vem o questionamento, mas veja bem, eles vão ser, a gente pode utilizar para outro fim. O que eu vejo aqui é que é necessário sempre levar em conta que o fim de pesquisa é uma finalidade que tem a ver com o tratamento em si somente, e não propriamente com o motivo que o titular deu para fornecer os dados. Quer dizer, excepcionalmente, no caso de pesquisa clínica, vocês sabem bem, você tem autorização, aí o regime talvez seja diferenciado, mas eu acho que, por exemplo, na realidade, o SIDACS e outros grupos de pesquisa, você tem uma finalidade que é ditada pela necessidade da pesquisa em si. Se essa necessidade mudar com o tempo, ela vai continuar sendo uma necessidade de pesquisa igualmente válida, pelo menos na minha opinião. O que não pode acontecer é que ela haja desvirtuamento da finalidade de pesquisa, ela seja mitigada com outros interesses. Isso pode criar, eu acho, uma discussão com gravidade suficiente para obstaculizar essa continuidade. Mas, dadas as condições para que a finalidade seja aquela de pesquisa, eu imagino que esse artigo seja o suficiente para permitir a preservação de dados. E como eu te falei, e até enganchando na tua pergunta anterior sobre governança de dados, tanto esse ponto quanto vários outros, espera-se que tenham seus contornos mais bem definidos, melhor definidos, tanto com a ação, com a internalização dessa lei pelos órgãos de pesquisa, pela comunidade científica, mas também pela autoridade de proteção de dados, que vai poder e vai ter até a legitimidade para determinar o detalhamento dessas atividades. Como que o que se reconhece como motivo válido aqui, por exemplo, para a continuidade do tratamento. E como você mencionou já na pergunta seguinte sua, em relação à governança de dados. A lei fala em determinado momento, mas no final, da necessidade da existência de uma política de governança de dados pessoais. Isso a lei já introduz um componente administrativo que pode parecer para alguns um elemento burocrático, mas, por outro lado, talvez seja, e eu até pessoalmente até espero que seja, aquele que de maior impacto a lei possa vir a trazer, porque é um elemento de natureza preventiva. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que ela se destaca por ela não ter uma ênfase muito pronunciada, por exemplo, na patologia, no problema, do dano, na reparação do dano à privacidade. Claro, tudo isso está ali, previsto, você tem instrumentos para reparar. Mas, mais do que tudo, a gente está numa época em que o tratamento de dados tem em todo lugar, é massificado, e se você não pensar em instrumentos massificados e preventivos, você vai perder o foco e vai criar uma situação que é impossível de ser na prática administrada. Então, quando se trata em governança de dados, e eu imagino que isso daí já é um recado para todo órgão de pesquisa, mas todo aquele que trate de dados pessoais de maneira sistemática, em reconhecer quais são as suas necessidades, quais são os procedimentos, encaixar disso tudo no formato que seja transparente para o cidadão,
que seja legitimável perante o fiscal do poder público que eventualmente possa pedir acesso. Você veja ainda que uma possibilidade que existe na lei é que a autoridade pública peça um relatório de impacto para sistemas de tratamento de dados. Aqui, no caso, por exemplo, um sistema de alta segurança, que eventualmente seja aquele que possa se candidatar a receber dados pessoais para fim de pesquisa em saúde pública. Um sistema como esse certamente vai ter que ter documentado e, eventualmente, quais são os procedimentos que utiliza, e, no futuro, uma autoridade pública pode pedir para verificar quais são esses procedimentos e, caso haja alguma discrepância, alguma vulnerabilidade, possa fazer uma sindicância, uma verificação em loco, enfim, todas essas possibilidades. Mas, antes de tudo, essa política de governança de dados, eu imagino como um primeiro passo, primeiro baque, no qual as entidades vão ter que parar e sistematizar de forma em acordo com a lei quais são os procedimentos em relação a dados pessoais. Ainda você notou a questão da harmonização do arcabouço regulatório. Eu até comecei a exposição falando da LAI. A LAI é uma lei que vem se aplicando bastante à produção de dados, porém ela não foi feita para isso, né? A gente já discutiu bastante isso, né, Betânia? Você aplica a LAI, quer dizer, muitas pessoas aplicam a LAI na falta de algo mais específico. Só que hoje você tem, a partir de 2020, você vai ter em vigor algo mais específico. Porque a LAI, muito embora a sua terminologia se aplique, ela não foi pensada com necessidades reais de pesquisa em mente. Ela pode, justamente por conta disso, até em algumas situações limite, obstaculizar algumas situações de interesse público. E, por fim, você menciona os papéis e competência dos agentes de tratamento de dados. Na lei, menciona-se o controlador, operador e encarregado, como algumas figuras que vão estar envolvidas no tratamento de dados, sendo que duas delas, o controlador e o operador, são chamados de agentes de tratamento. O que são eles? Controlador bom, todo tratamento de dados vai ter um controlador. É o sujeito que controla os dados que são do titular. Como que você identifica o controlador? O controlador é aquele que tem interesse no tratamento de dados e toma as decisões referentes ao tratamento de dados. Isso quer dizer que, se ele decidir que o dado vai ser utilizado para um fim que não foi autorizado pelo titular, que ele não pode fazer, ele é responsável por isso e é dele que vai ser cobrado uma adequação, pode ser uma multa, pode ser uma reparação, seja o que for. Ele que vai ter ferido a lei. A figura do operador, ela é suplementar, ela pode existir ou não. O que é o operador? O operador é um sujeito que realiza as atividades técnicas de tratamento de dados, quando é um terceiro. Muitas vezes o controlador é o próprio operador também, entre aspas, isso é. Muitas vezes o próprio controlador também trata dados. Eu imagino que numa enorme, para não dizer no absoluto das ocasiões que, por exemplo, se você tiver tratamento de dados em saúde pública, até haja algum problema, não tinha pensado nisso, para se você identificar um operador externo. Muitas vezes vai ser, até por uma questão de segurança e rigidez do sistema, vai ser necessário que o próprio controlador tenha domínio sobre as próprias atividades de tratamento. Nesse caso, você não tem operador, tem só controlador. O operador por exemplo, uma empresa contrata a IBM para processar a folha de pagamento. A IBM é operadora. Só que o controlador é aquele que contrata a IBM, é aquele que fornece os dados, aquele que diz o que é para fazer com os dados. Relevância prática dessa distinção. A relevância só em relação à responsabilidade. O controlador é sempre responsável por tudo que aconteça. E o operador só é responsável por problemas que têm a ver com aspectos técnicos de tratamento ou por ter desobedecido a lei, ou não ter cumprido a instrução do controlador. Você tem ainda a figura do encarregado, que não é propriamente uma pessoa que trata dados, mas é uma espécie de contato. Tem muita gente que está associando uma figura do tipo de um ombudsman. Isso é um sujeito que vai ser o ponto focal numa determinada organização para dirimir qualquer questão em relação à proteção de dados, seja para
resolver dúvidas de funcionários internos, para ser o ponto de contato de clientes, consumidores, cidadãos com a organização. É uma espécie de ponto focal. Algumas empresas, alguns escritórios estão tratando esse encarregado até como uma coisa um pouco mais, como um sujeito que vai, de fato, organizar o tratamento de dados dentro de uma entidade. Eles chamam até de um CPO, Chief Privacy Officer, que é uma figura que existe em várias empresas, que até a nova lei europeia de proteção de dados, não com esse nome, mas até obriga que exista em alguns casos. No nosso caso, o encarregado é também uma figura que vai ser obrigatória, mas a gente não sabe ainda em quais situações, porque depende da regulamentação. Então, acho que era isso. Eu tenho só não chega a ser uma questão, mas eu gostaria que a Dona Eda falasse um pouco, né, sobre a situação atual, né, da autoridade nacional responsável, né, pela proteção de dados, tendo em vista que a gente já tem 2 meses, né, que a lei foi sancionada. Como você enxerga isso, Dona Eda, e quais são as perspectivas, digamos, a médio e curto prazo, tendo em vista que a partir de fevereiro de 2020, né, a lei entra em vigência? Bom, autoridade é um ponto, eu nem dizer fundamental, é um ponto orgânico da própria lei. Sem autoridade, e sem uma autoridade minimamente bem estruturada, a lei praticamente perde um enorme parte, para não dizer, sei lá, 70% do seu efeito imediatamente. A autoridade é muito importante, né? Agora, como que eu vejo a situação, né? Eu vejo com certa preocupação, né? Aliás, eu vejo quase tudo mais ultimamente, mas a autoridade também eu vejo com bastante preocupação no sentido de que houve um veto já esperado por questões formais, porém, ao que parece, estamos na iminência de uma proposta ou até de um meio da própria criação dessa autoridade por via de medida provisória. Isso pode acontecer, aliás, até essa semana, eu estou falando. Porém, me preocupa muito o que vai ser de fato essa autoridade, porque uma autoridade como essa, ela somente vai cumprir seu papel e deixar a lei, vamos dizer assim, de pé, se ela tiver um grau mínimo de independência. Porque você veja, essa autoridade ela vai ter que agir em tratamento de dados, seja de empresas, seja de órgãos públicos. Então, o órgão público que vai trabalhar na fiscalização, supervisão de outros órgãos públicos, ele somente pode fazê-lo de forma efetiva com algumas garantias de autonomia e independência. Garantias essas que não me parece que estão sendo consideradas nessa iminente criação. E, além do que, eu diria que talvez seja até impossível, nesse momento, pelas restrições de período eleitoral, que um órgão desse seja criado. Então, a questão que o momento que nós estamos é talvez na iminência de vamos ver, né, o que vai acontecer, da criação de uma autoridade que talvez vai ficar aquém do necessário, ou então, se ela não for criada, ou se ela for criada e for contestada, fica na iminência também de um próximo governo, cuja posicionamento é tudo menos sabido em relação à matéria, qual seja, assim, na iminência do próximo governo, executar os passos da sua criação. Lembrando que uma autoridade de proteção de dados depende do governo federal para ser criada. Ela não pode ser criada por via legislativa. É um órgão público que, em relação à lei federal, tem que operar na escala federal para que haja até unidade, para que seja geral. Isso vai depender do governo federal, do executivo federal. Tá bom, muito obrigada. Coordenadora de Comunicação e Informação da Fiocruz, Paula Xavier, está parabenizando, né, a Dona Eda pela palestra e a Betânia pela mediação. A gente também estende toda a equipe do SIDACS aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Dona Eda, muito obrigada, Betânia, parabéns pelo debate, né? Eu tenho certeza que foi um webinar muito produtivo para todos os participantes. Agradeço a presença também de todas e todas, né, que
vieram para o debate, estão assistindo no Facebook, pelo Zoom, essa primeira edição do SIDACS Webinars. Eu ressalto novamente que este vídeo ele já está disponível no Facebook, né, está ao vivo e vai continuar para quem quiser assistir posteriormente. Em breve ele também estará no canal do YouTube. Eu espero encontrá-los novamente em eventos futuros e peço a todos para ficarem atentos aos nossos canais de comunicação. O site, que é o www.sidacs.bahia.fiocruz.br, nosso Facebook, que é o fiocruzbahia.sidacs, e o Twitter, que é o sidacs_fiocruz. Muito obrigada a todos e até mais. Obrigado. Obrigada também.